Oi, gente. Uma série de declarações de Lula sobre a Nicarágua repercutiram muito na mídia. E não há de se espantar o que é que a mídia destacou e o que é que a mídia colocou em letras pequenas. E eu vou analisar isso nesse vídeo de hoje. Mas se nós formos falar sobre a Nicarágua, e vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a Nicarágua, eu tenho que contar para vocês que minha mãe, nos anos 80, trabalhou na Nicarágua, foi morar lá na Nicarágua por 2 anos. Ela escreveu um livro de memórias sobre as experiências dela, Violenta e Doce, Memórias da Nicarágua Sandinista. Eu posso até, quem tiver interesse, entrar em contato para ver se eu coloco em alguma plataforma, né, para vocês terem acesso. E tá na Eduf, né, na editora da Eduf. Minha mãe é professora titular aposentada da Universidade Federal da Bahia. E eu também fui para Nicarágua pequenininho, quando eu era criança, nos anos 80, e fui alfabetizado em castelhano. Minha mãe foi e acreditou nesse projeto porque era um projeto socialista democrático, porque era a ideia da fortalecimento da classe trabalhadora, ganhos de direitos sociais, mas com democracia. Valores que ela cultiva, né? A ideia de fortalecimento da saúde, da classe trabalhadora, mas com liberdade, com democracia, e por motivos óbvios, e eu vou falar sobre isso, pessoas como ela e como eu, que somos defensores da democracia, somos críticos da virada autoritária recente do Daniel Ortega. Então isso explica a primeira crítica, o primeiro problema da fala do Lula, né? Ele comparar Angela Merkel com o Daniel Ortega, né? Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não? Bem, a Angela Merkel ficou 16 anos no poder em um sistema parlamentarista em que não existiu perseguição aos opositores, e era um sistema democrático, ainda que com grande participação do grande capital, uma certa dimensão oligárquica ali, né, mas num clima de liberdade de participação, de associação. Né? E o Daniel Ortega mandou prender opositores políticos. Né? Vários dos opositores foram presos, e foram presos porque são oposição sistemática, inclusive uma oposição à esquerda do Daniel Ortega foi presa. Então não é como se ele tivesse aprendendo golpistas violentos. Não, ele aprendeu pessoas que fazem diferentes tipos de oposição a ele. Então essa é a diferença fundamental. Só que o Lula também disse isso daqui, ó. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição, como fizeram no Brasil contra mim, ele está completamente errado. Ou seja, o Lula reconheceu o óbvio, me parece, que se o Daniel Ortega fez o que as evidências parecem sugerir claramente que ele fez, ele está completamente errado. Ora, por que que essa frase aparece lá no final da reportagem, aparece em letrinha menor, e em letras bem garrafais e como título aparece a comparação dele com a Angela Merkel? Esse tipo de coisa da mídia é meio óbvio, não é? É porque aqui está o erro de minimizar a perseguição e facilita que Lula seja criticado, como se ele estivesse minimizando o autoritarismo do Daniel Ortega. De certa forma, nesse momento da entrevista, ele deu uma minimizada, não é? Ele errou aqui, não sei se por estar mal informado e tal, mas quando foi confrontado com os crimes, ele disse: eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua, no Brasil fui preso, fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito, eu não sei o que as pessoas fizeram para serem presas, eu sei que eu não fiz nada. E aí ele acrescentou a frase que eu destaquei: se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está completamente errado. E as evidências indicam que o Daniel Ortega, que era uma figura admirada nos anos 80, inclusive por minha mãe, né, e por boa parte da esquerda, lamentavelmente fez um caminho que, em conceitos gramscianos, a gente chamaria de transformismo, né, para se transformar numa figura autoritária, numa figura que persegue opositores políticos e que reproduz uma política que não tem nada a ver com aquela esquerda radicalmente democrática, libertária, progressista dos anos 80, que capturou a imaginação, o sonho e
o projeto de muitas pessoas, como a minha própria mãe, que foi para Nicarágua lutar por esses ideais, não é? E eu estive lá durante um ano e me lembro da experiência, me lembro de, às vezes, ouvir bombas no lugar que estava tendo conflito armado, né? Teve um período que eu vi ou senti tremores, né? Teve um terremoto lá, bem leve, nada demais. E também tive experiências de comer a comida típica, de aprender o castelhano, de viver em um outro país, mesmo que pequeno. Eu tenho muitas recordações boas da Nicarágua em relação às pessoas, o beisebol, que é o esporte nacional, e desse sonho da luta por uma sociedade mais justa, mais democrática, em que a classe trabalhadora e que os mais pobres são prestigiados. E é, para mim, muito triste, é de fato lamentável ver que a Nicarágua caminhou em outra direção, né? Que a Nicarágua, enfim, se tornou um país em que a sua liderança política principal e o partido que o apoia caminhou para uma dimensão autoritária. E é esse autoritarismo, e não o tempo de mandato, que torna a figura do Daniel Ortega e o que está acontecendo na Nicarágua absolutamente condenável. Né? É uma coisa que deve ser criticada sim. Democratas não devem ter nenhum compromisso com esse autoritarismo. Eu entendo a estratégia do Lula, né? Quando ele diz eu não posso julgar o que aconteceu, se o Daniel Ortega. Isso daí é estratégia bem de político no seguinte sentido, de que está querendo assumir uma postura diplomática, está querendo não condenar, talvez ele não esteja tão por dentro das evidências, ou ele talvez queira usar isso como uma ideia de, na América Latina, não queimar pontes, então se vê como um político que deve manter esse discurso que tem saída para os dois lados, mas eu, como democrata, eu como uma pessoa que, inclusive, vivi um tempo na Nicarágua e que me interesso pela história daquele país, eu claramente me posiciono contrário ao que o Daniel Ortega tem feito. Né? O autoritarismo do atual regime nicaragüense é um autoritarismo, claro, é um autoritarismo com o qual nós não devemos em nenhum momento compactuar. E é perigoso do ponto de vista estratégico e político fazer qualquer tipo de minimização disso, porque eu gostaria de lembrar vocês, Bernie Sanders nos Estados Unidos foi muito atacado quando ele teve dificuldade de condenar aspectos do regime cubano. Não é? Isso foi muito utilizado contra ele. Sendo que ele, eu acho até que foi mais claro do que o Lula aqui. Ele claramente condenava o autoritarismo cubano, mas só porque ele elogiou o programa de alfabetização cubano, isso pesou contra Bernie. Então, até do ponto de vista estratégico e tático, valeria a pena para Lula se separar e se distanciar de autoritarismos latino-americanos ou em outros países para se preservar enquanto alguém que defende a democracia e que está dentro do campo democrático. Ele se preservar desse tipo de crítica. Porque a gente sabe que a mídia vai fazer isso aqui. A mídia vai botar manchete aquilo que dá para criticar ele e vai colocar em letrinha pequena aquilo que permite ele se defender. Permite ele defender que defende a democracia. Olha, comprovando que o Daniel Ortega fez isso, está errado. E aqui, obviamente, Lula está correto nessa declaração. Né? E essa atitude da mídia vai ser permanente daqui até o dia da eleição. Então, a esquerda deve estar atenta às letras pequenas e às letras grandes e deve também, se quiser utilizar alguma fala para defender o Lula, usar essa fala aqui. Essa aqui você usa para defender o Lula. Porque ele disse, olha, se o Daniel Ortega prendeu para não disputar a eleição, ele está errado. E aí você pode dizer, diante das evidências, obviamente, Daniel Ortega está errado.
né? Quem for utilizar alguma fala para defender o Lula deve usar essa e não defender a fala que está sendo usada na mídia, porque aquela dali é muito mais difícil de defender. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.